Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho aí com vocês, vou contar aí pra vocês um pouquinho da minha experiência, tá? Das minhas duas gravidezes. Hoje, né, nesse vídeo você vai conferir como que foi a descoberta da gravidez do Gregory, tá? E tudo que ocorreu aí nesse primeiro trimestre, tá? Eu vou ir dividindo assim em episódios pra vocês, né? Porque não dá pra falar tudo em um vídeo só. Então hoje eu vou falar aí pra vocês como que foi o descobrimento da gravidez, né? Como que foi aí até a descoberta da gestação do Gregory e tudo que eu senti até aí o fim do primeiro trimestre, tá? Do primeiro até o terceiro mês de gravidez. Então, eu já peço para deixar o seu like aí pra mim, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho de notificações e bora lá conferir comigo aí tudo que ocorreu. Bom, pessoal, eu separei aqui alguns documentos, tá? Exame de sangue, ó, exame de sangue e 2 ultrassons aí que eu tive que fazer. Por quê, gente? Ah, e eu também marquei tudo aqui, ó. Na minha caderneta, na minha agendinha, né? Tudo que foi o passo a passo até a descoberta da gestação do Gregory, tá? Teve vários acontecimentos aqui que eu vou contar pra vocês que pode acontecer com várias mulheres e que comigo aconteceu. Então, gente, como que foi então pra primeiro descobrir a gestação do Gregory? A minha última menstruação, né, a minha data da última menstruação foi dia 30/6 de 2015, 15 assim, de julho, eu acredito que foi, eu comecei a passar muito mal, de julho, eu comecei a passar muito mal, eu acordava de manhã, eu já acordava muito enjoada, eu queria vomitar, coisa que eu nem tinha comido ainda, não conseguia tomar café, não conseguia fazer nada, e eu comecei a passar muito mal aí a partir da segunda semana do mês de julho. E aí eu fiquei uma semana passando mal e era muito estranho, né, gente? Porque eu tomava o meu remédio, meu anticoncepcional, mas tinha dias que eu esquecia. Na época eu trabalhava cedo e fazia curso também, né? Fazia curso de manhã, trabalhava tarde, tinha os dias que tinha curso, tinha um dia que eu trabalhava só. E aí quando era pra sair de manhã de casa, eu não conseguia. Eu perdia meu ônibus porque eu começava a passar mal, sabe? Vinha aquele gosto ruim na boca, aquela gosma amarela que eu vomitava, sabe assim? Então eu ficava todo dia aí, dessa semana aí, do dia 15 pra frente de julho, foi que eu comecei a passar muito mal. E na época eu tinha convênio, tá? Eu pagava plano de saúde. E aí eu resolvi, então, né, marcar, minha mãe me ajudou, marcou um ginecologista, né, uma ginecologista pra mim. Aí, né, gente, nós fomos no ginecologista, marquei tudo certinho, porque eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Aí, chegamos lá na médica, né, isso foi por volta do dia 22 de julho, 21, 22 de julho. O que aconteceu? A gente marcou essa consulta aí, e a médica, gente, não aceitou a hipótese de eu estar grávida, e já falou logo na nossa cara que eu não tava. Ela falou assim, não, você não tá grávida, é certeza que você não tá grávida. Porque faz pouco tempo e se você tiver, vai fazer pouco tempo, então você não vai poder estar passando tanto mal assim. Ela falou que pode ser, é provável que seja outra coisa, não seja uma gravidez. Mas ela pediu o exame de beta-HCG, né, gente? Aí esse exame foi feito no dia 22 de julho, ele tá aqui, ó. Ela pediu de sangue, pediu de urina, né, tudo isso daí pra poder avaliar e ver o que tava acontecendo. E o exame de sangue do dia 22 de julho de 2015 deu negativo, ó. Aqui, tá vendo? Negativo. E a contagem que deu aqui do hormônio beta-HCG foi muito baixa. Então, assim, era impossível. Ela disse, olhou pra minha cara, ela disse que era impossível de eu estar grávida. Mas aí, né, gente, a gente ficou preocupado. Porque se não fosse uma gravidez, o que poderia ser, então, né? Eu tá passando tanto mal, ter todos esses sintomas de gravidez. Como a minha menstruação tinha sido no último dia 30 de junho do mês, né? Do mês anterior, a minha menstruação viria no mês de julho. Então, ela disse que realmente, e o exame constatou que eu não estava grávida, tá? Então, esse foi dia 22/7. Aí, pessoal, como ela viu que
o exame de sangue deu negativo, ela resolveu pedir uma ultrassonografia endovaginal. Esse exame foi feito dia 29/7, que já era pra começar a minha menstruação no dia seguinte, tá? Mas como a gente faz o exame e depois, né, passa uns dias aí pra poder marcar o retorno, né? Porque a médica não tem no mesmo dia que você faz o exame, ela não tem o mesmo dia ali pra você passar na consulta com ela. Ela fez então, gente, ó, o exame endovaginal. Deixa eu colocar aqui o nome dela. Ela fez que... Ela disse que o meu útero... Ela usou esse termo, gente, essa frase. O seu útero está pronto para descer. Foi isso que ela utilizou. Ela falou que eu estava pronta para já vir a menstruação. Então, ela falou que não era para se preocupar, que por mais que a minha menstruação já estava atrasada alguns dias, né? Porque era para ter vindo no dia 30, 29 ali, e não tinha descido ainda. E eu não me lembro a data certa da consulta, mas eu acredito que deve ter sido ali no dia 2, 3 de agosto, até 4 pra frente. Porque tinha que marcar o retorno, teve feriado no meio dessa semana e tal. Então, ela usou esse termo, gente, no começo da semana de agosto, ela usou esse termo, que o meu útero estava pronto para descer a menstruação. Então, ela falou que era por isso que eu estava passando mal. Ela falou, tá tudo certo, você não tá grávida, o seu útero tá pronto para descer, ele só deu uma atrasada aí, algum hormônio, não sei o que causou esses efeitos, mas a menstruação sua vai vir porque ela já está na porta. Foi assim que ela falou pra gente. Bom, como a minha menstruação estava atrasada, ela me passou um remédio que é feito pra ajudar na menstruação. Tipo assim, eu não sei explicar muito bem porque eu nem sabia que existia esse tipo de remédio. Eu só fiquei sabendo depois que eu tomei. Né? Essa única vez que eu tomei, que eu fiquei sabendo que existia esse tipo de remédio. Ela me passou esse medicamento pra ajudar a minha menstruação a descer. Ela falou, sua menstruação tá emperrada aí, tá na porta, mas ela não quer vir. Então, vamos ajudar ela. Eu vou pegar, você vai tomar esse medicamento durante 8 dias. 8 dias. Ela falou, mas no terceiro, como sua menstruação já tá na porta, ela falou, no terceiro dia que você estiver tomando esse remédio, sua menstruação já vai vir. Então, aí você para de tomar o remédio e, numa boa, aí vai vir a menstruação e tal, a vida que segue. Mas aí, o que aconteceu, gente? Eu continuei passando mal, né? Eu acordava de manhã com náusea, vomitando. Dependendo do que eu comia, eu não me dava muito bem e tal. Mas comecei a tomar esse remédio aí que ela me passou, já que eu não estava grávida. Mas aí, o que aconteceu, gente? Passou-se, então, 7 dias, uma semana depois dela ter me passado esse medicamento, a minha menstruação não veio. No 7º dia, eu tava na casa da minha mãe e conversando com ela perguntou pra mim se já tinha vindo a minha menstruação. E eu falei pra ela, falei, não, já tô no 7º, já amanhã é o último medicamento e não veio a minha menstruação. Ainda na época eu tinha a minha priminha, a Lavínia, pequenininha, e aí a gente começou assim a suposicionar, né, tipo, ficar, nossa, será que é a hipótese de estar grávida, né? E aí a Lavínia deitou na minha barriga e falava que escutava o coraçãozinho batendo e falava que tinha neném dentro da minha barriga. Um beijinho pra Lavínia, que deve estar assistindo também os vídeos. A Vi tá com saudade. E aí, então, né, nessa história aí, a Lavínia deitou na barriga, falou que eu tava grávida e tal. Ah, mamãe, tô escutando o coraçãozinho do neném da Vi e tal, que não sei o quê. Mas aí, né, gente, a gente ficou meio assim, né? O 7º dia de remédio, não tinha vindo a menstruação ainda. O que será que tá acontecendo, né? Aí a gente passou a desconfiar mais de uma gravidez, porque eu tomei já o remédio que ela tinha mandado eu tomar, que a menstruação ia descer, que ia vir tudo certo e não vi. Foi aí que então eu fui pra minha casa, que a gente morava numa kitnet na época, eu e meu marido. E era assim, um quilômetro mais ou menos da casa da minha mãe. E eu fui embora e a minha mãe e a minha irmã foram na sequência atrás de mim, passaram numa farmácia, compraram um teste, né, do xixi, pra poder fazer, pra ver, porque elas também estavam achando que eu tava grávida. Foi aí então que aí a gente foi, né, lá, e esse teste podia fazer xixi qualquer hora, né, não precisava ser a primeira hora do dia. Aí ela falou, então vamos fazer, Vi, porque tá muito estranho isso daí, né? Você ainda tá passando mal, a menstruação não veio, você já tomou esse remédio de vir a menstruação e não veio. Então aí ela comprou o teste, e aí eu fui lá, fiz o xixi, e a gente tava tudo na sala sentado assim, né? O potinho de xixi e o teste lá, e ficamos meio conversando. Aí, de repente, a minha irmã para assim, começa assim, a olhar o teste.
E aí dá positivo, gente. A minha irmã olha, ela olha assim pra mim, com o olho já de choro. Aí ela olha assim pra mim e eu fico assim, parada, olhando pra cara dela. E ela, Vi, você tá grávida, eu vou ser titia. Aí a minha mãe olha e fala, nossa, eu não acredito, você é vovó. E eu fiquei assim, gente, em estado de choque, no sentido de poder gerar um filho. Eu acredito, tem um neném aqui dentro. E aí, a minha irmã e minha mãe ficaram super emocionadas e tal. E aí, o meu marido tava chegando da escola, que na época ele estudava ainda. E aí, ele chegou, a gente tava sentada ali na sala, toda emocionada, tudo assim, né, extasiada de realmente ter acontecido tudo que aconteceu e realmente deu um positivo ali no exame de xixi, né, de urina. E aí, ele chegou. E a gente tava na sala, aí ele olhou assim, aí a minha irmã já falou logo pra ele, falou, Theo, você vai ser papai e tal. Foi aquela alegria, ele já veio, já beijou minha barriga, já fez toda aquela festa. Aí o meu marido saiu com a minha irmã, foram lá na minha sogra contar pra eles, mas eles estavam dormindo, então eles contaram só pros meus cunhados e tal, que também ficaram felizes. E aí no outro dia, né, gente, a gente precisava confirmar, a gente precisava fazer um exame de sangue, precisava começar em todo o processo do pré-natal, né? Então aí a gente foi pra um outro médico, que era um doutor que cuidava já da minha... que eu tive uma época que eu tive gastrite nervosa. Quando eu era mais nova, eu tinha uns 15, 16 anos, eu tinha gastrite nervosa. E aí, então, a gente contou todo o histórico pra ele, tudo que tinha acontecido, e ele pediu, então, o exame de sangue. Aí o exame de sangue deu isso aqui, ó. Aí o exame de sangue, né, ficou pronto no mesmo dia. Ó, positivo. E olha a contagem que deu, gente. Olha a contagem, tá vendo? Deu 11.261,41. Sendo que no primeiro, ó, dia 22/7 foi o primeiro. E o outro, né, que foi feito dia 14/8. Ou seja, não tinha nem um mês aí de diferença. E a quantidade de hormônios que tinha do beta-HCG, tipo, tava muito maior, muito maior. Então, né, pessoal, esse foi o exame, então, né, de sangue. E aí, né, gente, obviamente que a gente voltou, porque esse doutor não cuidava de gestação, né, ele era clínico geral. Então, aí a gente voltou na primeira doutora que tinha feito o primeiro exame. Chegamos lá. Ela viu o exame de sangue, ela viu de urina, a gente falou do de urina, falamos do de sangue, mostramos pra ela. Aí ela olhou assim, você tá grávida mesmo, sabe? Assim. Então, o que a gente fez, dia 20 de agosto, a primeira ultrassonografia obstétrica, que foi aqui, ó, a sonografia obstétrica. E aí, né, gente, vocês podem observar aqui, ó, nessa linha, que deu que eu estava de 7 semanas e 1 dia. Aí, né, gente, o que a gente pensou? 7 semanas e 1 dia. Gente, não fazia, ó, dia 29/7, não fazia. Fazia 3 semanas que eu tinha feito um ultrassom. Eu já tinha feito um ultrassom endovaginal pra ver. 7 semanas atrás, ultrapassava essa semana aqui. Porque 7 semanas atrás, a gente tinha feito isso dia 20/8, dia 20 de agosto. Há 7 semanas atrás, começo de julho eu engravidei. Fiz um ultrassom dia 29/7, não deu que eu estava grávida, não apareceu que eu estava grávida e eu já estava quase de 1 mês. E 2 semanas depois, dia 20 de agosto, foi que apareceu realmente que eu estava grávida de 7 semanas. E essa contagem, gente, foi super certo. Porque todos os outros ultrassons permaneceram nessa mesma contagem do primeiro ultra, ó. Aqui, o Gregory. Aí apareceu, tá vendo, ó? Aqui apareceu ele, ó. Então, tudo certinho, aí a gente ouviu os batimentos dele. Aqui, ó, tava mostrando aqui dentro. E a gente já tava de 7 semanas, né? Eu já estava de 7 semanas de gestação. E você que pode aí, que tá achando que tá grávida, se fez algum exame de sangue, às vezes o exame de sangue deu negativo. Se tiver muito no comecinho, gente, no comecinho, não aparece, que foi o que aconteceu comigo. Não apareceu. No mês que eu tava de gestação, não apareceu no ultrassom e nem no exame de sangue. Então a gente ficou achando que eu não estava grávida.
Tomei remédio pra vir a menstruação, que graças a Deus não causou nada no Gregory, porque às vezes, dependendo do remédio, não vai saber o que poderia ter causado, não era um remédio abortivo. Mas a gente ficou com medo de ter tomado todo esse medicamento eu ter tomado 7 dias esse medicamento, estando grávida do Gregory já há um mês, tá? Então foi isso que aconteceu até descobrir aí o que foi na gestação, como que foi pra descobrir a gestação do Gregory. Aí a partir daí, né, gente, eu já estava de 7 semanas, fui fazendo o acompanhamento, só que eu passei em vários médicos, porque eu queria achar algum médico que eu me identificasse, né, gente, porque eu ia passar durante aí mais 8 meses e meio aí, 8 meses fazendo ultrassom, sendo acompanhada mês a mês. Eu queria achar algum médico que eu me identificasse, que fosse gentil, que fosse, né, que realmente conversasse com o paciente. Eu passei por 5 médicos, a gente saiu marcando com vários médicos, tinha médico mais experiente, já mais de idade, tinha médico que era muito novo, então não sabia muito assim. E eu, gente, sempre fui muito tímida, eu nunca gostei muito de conversar, só que dependendo do jeito que a pessoa fala, dependendo do jeito que a pessoa me trata, eu fico muito sentida. Então, durante 5 médicos que a gente foi na semana, eu tinha que fazer aquele exame de toque, né? Mas eu precisava encontrar algum médico que me desse o apoio ali de médico mesmo, que fosse humano comigo, sabe? Que foi o que eu encontrei no doutor que cuidou toda a minha gestação, cuidou da gestação da minha irmã quando ela foi ter a Maria, sabe? Foi super atencioso durante toda a gestação. Ele fez todos os exames, sempre que precisava, podia ligar lá no consultório dele, que ele respondia, sabe? Assim, tinha também o WhatsApp, que se quisesse conversar, poderia conversar. E foi aí passei por 5 médicos, até eu encontrar realmente esse doutor que fez o papel de médico, que sempre estava conversando com a gente, sabe? Eu não queria um médico que eu entrasse na sala, ele olhasse pra mim, assim como vários fizeram assim, você tá grávida mesmo, vamos lá te examinar. Aí ia lá, me examinava, era grosso, era estúpido, sabe? Não sabia explicar nada pra gente, a gente perguntava, respondia com grosseria. E aconteceu isso comigo, eu não encontrava um médico assim que realmente me fizesse me sentir à vontade para poder ter uma gestação tranquila, ter um acompanhamento legal, que era o que eu queria. Era a minha primeira gestação, gente, eu estava com 18 anos. E muitos médicos não estavam entendendo isso, né? Tratavam eu como se eu já tivesse tido 3, 4 filhos ou 2 filhos, como se eu já fosse mãe. Era um mundo que eu tava conhecendo, era uma coisa que eu ia explorar ali. O meu corpo ia se modificar muito, os meus hormônios, tudo isso. E o doutor que acompanhou a gente, né, na gestação do Gregory, que eu tinha o plano de saúde, foi super atencioso, fez vários exames em mim durante toda a gravidez. Mas aí, né, gente, esse foi então o primeiro trimestre, porque aí eu fiz, né, ainda mais 2 ultrassons, que eu tenho tudo guardadinho. Ele gravou em CD pra mim poder ter de recordação. O Gregory cresceu super bem, ficou super saudável durante esses 3 meses e tal. Então, assim, eu tive bastante enjoo, continuei tendo enjoo, continuei vomitando, continuei com tudo aquilo. Mas aí, gente, com 2 meses e meio, eu descobri, eu tava com 1 mês e pouco, né? 1 mês e meio, vamos colocar. Então, eu tava com 1 mês e meio. Com 2 meses e meio, eu ainda passei mais 1 mês sofrendo, vomitando, tendo dor de cabeça, com dor nas costas, enjoo, náuseas, todas essas coisas aí. Eu tive ainda até o 2º mês e meio de gestação. Mas aí, né, pessoal, foi esse o meu primeiro trimestre de gestação do Gregory. Contei aí pra vocês como que foi pra descobrir a gestação do Gregory. Foi, assim, todo esse processo aí de teste negativo, teste positivo, ultrassom, já tava grávida, não apareceu. Tomei remédio para poder vir a menstruação e, né, gente, eu não sei o que esse remédio, graças a Deus, não era nenhum remédio abortivo, mas a gente ficou com muito medo na época, né, gente? Mas aí todo mundo ficou feliz, né, por meio daquele impacto na família de, meu Deus, a Vivian já tá grávida, né? Assim como saíram falando que eu já estava grávida quando eu casei, e não, eu não estava grávida quando eu casei. Eu casei em julho, no começo de julho ali, né, por tudo que bate nas contas aí do ultrassom, eu engravidei no começo de julho. E eu já tomava remédio anticoncepcional para regular a minha menstruação desde os 15 anos de idade. Assim que veio a minha menstruação, eu fiz acompanhamento com esse mesmo doutor que cuidou da minha gestação.
eu já tomava anticoncepcional para poder regular a minha menstruação, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que eu falei demais, porque eu falo mesmo. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí do primeiro trimestre. E fiquem ligadinhos que logo, logo vai ter aí o segundo trimestre, que foi assim... Ai, gente, das minhas gestações, sabe? Teve um acontecimento muito triste pra mim. Eu fiquei muito triste mesmo. Mas você, sabe, foi punk o segundo trimestre da gestação do Gregory, sabe? Teve um acontecimento aí que acabou comigo, me deixou muito mal. Mas também aí pra frente teve o chá de bebê, que também teve outro acontecimento que também me deixou mal. Mas, né, gente, estamos aí. O Gregory já está com 4 anos, já tá enorme já. Mas eu resolvi vir compartilhar com vocês aí, trimestre por trimestre das minhas gestações, contar do meu chá de bebê, contar do parto. Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem ligadinhos, então, que todo mês aí vai ter vídeos falando sobre as minhas gestações, né, trimestre a trimestre aí, da gestação do Gregory, da gestação da Thalia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus, deixa o seu like aí pra mim, se inscreve aqui no canal. E eu quero também agradecer aos nossos 400 inscritos, que já batemos a meta dos 300, dos 400 e tô aí com quase 420 inscritos, tá? Então deixa o seu like aí pra mim, me segue lá no Instagram que eu tô sempre por lá. Um beijo, fiquem ligadinhos aí. Se você quer saber mais sobre as minhas gestações, durante os próximos meses aí você vai conferir. Então, um beijo, fiquem com Deus. Tchau!